Olá, boa noite, a paz do Senhor, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, sua família. Que bom podermos mais uma vez estarmos juntos e eu quero, como eu disse no vídeo anterior, estar trazendo hoje algo da parte de Deus com base no Salmo 91. Mas antes eu quero orar com você. Feche os teus olhos se você puder, vamos falar com Deus. Deus amado e querido, Deus santo, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti, Pai, toda a adoração, porque sabemos, ó Deus querido, que Tu és aquele que tem todo o poder nos céus e sobre a terra. Nada foge ao Teu controle, nada foge, meu Deus querido, ao Teu conhecimento, e não há nada que possa impedir o Teu agir. Ó Deus, nós entramos em Sua presença santa mais uma vez, para, meu Pai, meditarmos na Tua palavra e te pedimos em nome de Jesus, fala conosco. Dá-nos, ó Deus querido, discernimento da Tua vontade, do Teu querer, do Teu propósito. Fala conosco através da Tua palavra, nos dê sabedoria, discernimento espiritual e vem nos tocar com poder e com graça. Ó Deus, nós necessitamos, Pai, da Tua voz falando conosco. Nós dependemos, Pai, da Tua mão nos tocando, nos guardando, nos sustentando. Nós carecemos, ó Pai querido, do Teu favor e da Tua bondade. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Que o Teu Espírito tenha liberdade para falar conosco. Que o Teu Espírito tenha liberdade para ministrar aos nossos corações. E enquanto, ó Pai, paramos para ouvir a Tua palavra, que Tu estejas operando de uma maneira poderosa, fazendo o impossível na vida de cada um dos Teus filhos e filhas. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, um salmo muito conhecido e diante do que tem acontecido com essa pandemia do coronavírus, já é um texto, um salmo muito utilizado e compartilhado nas redes sociais, no status do WhatsApp. A gente vê muitas pessoas postando o Salmo 91, postando alguns vídeos como a oração do Salmo 91, a campanha do Salmo 91. Ah, pastor, é pecado? Não, não é pecado não, gente. Só que a gente precisa ter um conhecimento um pouco mais profundo da Bíblia, especialmente quando se trata de bênçãos, especialmente quando se trata de promessas, porque nós nos acostumamos a receber presentes. Já viu aquele ditado, né? De graça tem injeção na testa? É porque o ser humano ele gosta de receber presente, ele gosta de ser presenteado, ele gosta de receber surpresas, principalmente se for de graça. E aí a gente muitas vezes acha que as promessas de Deus também, pelo fato de que Jesus pagou por elas na cruz do Calvário, nos dando direito a essas promessas, nós ignoramos o fato de que as promessas de Deus, elas trazem com elas sempre um se. Lembra da ministração anterior? Se o meu povo, se significa condição. E todas as promessas de Deus, e olha que nós temos mais de 3.000 promessas na Bíblia, todas elas têm um condicional. Por isso eu quero nessa noite ministrar ao seu coração algo com base no Salmo 91. Vamos ler? Diz assim o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios,
Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e praga alguma, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e da serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. É muito cômodo, é muito fácil você pegar este salmo e você relê-lo, como se você estivesse fazendo ali um cerimonial de proteção, como se você estivesse fazendo ali um ritual de proteção. É muito fácil você pegar esse texto e ler esse texto 1, 2, 3, 4 vezes, como se fosse um mantra para invocar uma proteção. Mas, na verdade, o que esse texto traz para mim e para você, primeiro é um entendimento do perigo a que nós estamos sujeitos, dos ataques aos quais nós estamos sujeitos. Segunda coisa que esse texto mostra é como Deus trabalha para guardar, para proteger, para livrar, e até mesmo quando por algum motivo Ele nos permite passar por aflições, como é que Ele age ao nosso lado em meio a estas aflições. E a terceira e última coisa, e talvez aquilo que eu e você nunca prestamos atenção, é a condição para que diante desses perigos Ele possa fazer aquilo que Ele diz que fará conosco diante desses ataques. Você conseguiu compreender? Então, a primeira coisa que este salmo nos mostra é os perigos aos quais nós estamos sujeitos. O texto diz assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro. O passarinheiro aqui é Satanás, evidentemente, são os demônios. O laço são as armadilhas, são situações, são circunstâncias que Satanás cria para nos levar ao pecado, para nos levar ao erro, para desestabilizar a nossa fé, para frustrar os nossos sonhos, projetos, com o intuito de nos revoltarmos contra Deus. Então esse laço ele pode se apresentar de várias maneiras. O laço pode ser uma amizade, o laço pode ser um relacionamento sentimental, o laço pode ser uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de alcançar algo que você quer muito. O laço, como o próprio nome diz, é algo que é montado e você de repente é pego de surpresa. É o primeiro perigo ao qual nós estamos sujeitos. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Enfermidades. Como esse coronavírus, uma peste, uma praga, algo que se alastra, algo que tem um poder destruidor, por isso que é pernicioso, mal. Diz o texto ainda: espanto noturno. Espanto noturno. Situações de opressão maligna. Espíritos malignos que te incomodam, levando você a ver vultos, levando você a sentir arrepios, a ver vultos andando, a sentir calafrios, medo, escutar vozes. Seta que voe de dia, setas, palavras lançadas contra você. Atitudes tomadas às vezes por seu gerente, por seu patrão, por sua mãe, por seu pai, por um parente, que lança uma palavra, que toma uma atitude que te fere, que te machuca, que te deprime, que te leva à angústia, que te decepciona. Nem peste que ande na escuridão. Peste que ande na escuridão.
coisas que estão escondidas, ocultas e que de repente se manifestam de maneira a acabar instantaneamente com a sua vida. Enfermidades como, por exemplo, o câncer, que às vezes está oculto ali dentro do seu corpo, está escondido, de repente aparece. Com um empurrãozinho, com um toquezinho. E em questão de dias, de meses, a pessoa morre. Ou até outras coisas ocultas que de repente se manifestam para tentar te destruir. Coisas do passado que vêm à tona para tentar te destruir. Mortandade que assole ao meio-dia. O fato igual, o fato presente em todas estas coisas, em todos esses perigos, é a ação de Satanás e dos demônios por trás de cada uma delas. Sempre. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que Satanás, nosso inimigo, anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E nós estamos sujeitos a esses perigos. Todos eles. Dentro desse contexto aqui, mortandade que assole ao meio-dia, peste que ande na escuridão, vai entrar maldições hereditárias. Vai entrar pragas familiares, vai entrar orações contrárias, obras de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, palavras de maldições proferidas, pensamentos de maldições. Tudo isso vai entrar neste perigo. E o que é que Deus promete, pastor? Deus promete te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus promete te cobrir com as suas penas e debaixo das suas asas você vai estar seguro. O que vem a ser penas? O que vem a ser asas aqui? É a palavra de Deus, porque o versículo termina dizendo: sua verdade é escudo e broquel. A palavra de Deus é o que nos guarda, é o escudo, é o broquel, é o estandarte, é aquele que nos identifica como servos de Deus, como cristãos, e nos protege de todo ataque do inferno. Então ele vai nos livrar do laço do passarinheiro. Com a sua palavra ele vai nos guardar, ele vai nos revestir. Ele não permitirá que sejamos atingidos, mas ele dará ordem aos seus anjos para nos guardarem, e se for preciso, os anjos vão nos sustentar nas mãos para que não venhamos tropeçar com o nosso pé em pedra nenhuma. Ele vai nos guardar de sermos atingidos. Ele vai nos livrar. Diz o texto: eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro. Eu lhe responderei. E se for necessário que ele passe por angústia, se for necessário que venhamos enfrentar algum mal, estarei com ele na angústia, diz o Senhor Deus. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Se de um lado nós temos aquilo que nos ataca, se de um lado nós temos aquilo que vem contra nós para nos destruir, de outro lado nós temos o Deus que nos promete: vou guardar vocês do laço, vou livrar vocês do laço, vou cobrir vocês com as minhas penas e com os meus e com as minhas asas, que é a minha palavra. Vou livrar vocês, vou colocar vocês no alto retiro, vou responder vocês, vou estar com vocês no momento de angústia, de tristeza, de aflição, vou glorificar vocês, ou seja, vou colocar vocês no outro patamar, vou dar a vocês abundância de dias, vou mostrar a minha salvação. Glória a Deus, aleluia! Mas qual é a condição para isto? Os ataques virão de qualquer forma, seja você um servo de Deus fiel ou não, seja você um homem íntegro, uma mulher íntegra de Deus ou não, os ataques virão, Satanás com fúria virá contra nós. Agora, Deus nos guardar, Deus nos livrar, Deus nos colocar no alto retiro, Deus nos mostrar a salvação, Deus nos glorificar, Deus nos dar abundância de dias, tudo isso tem uma condição. E a condição é a seguinte: primeiro,
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita, aquele que está constantemente, aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, na intimidade com Deus, no relacionamento com Deus, no convívio com Deus. Não é aquele que hoje está com Deus e amanhã está com o mundo. Não é aquele que hoje se entrega a Deus, mas amanhã já está se entregando ao mundo. É aquele que se entregou de fato a Deus e permanece num relacionamento com Deus. É aquele que mantém sua integridade com Deus. Porque diz o texto bíblico, à sombra do Onipotente descansará. À sombra, ou seja, está do lado do Senhor. Está junto do Senhor. A sombra, você já notou que a sombra de uma pessoa sempre está do lado dela? Então a sombra do Onipotente descansará. Na sombra de Deus você vai descansar, ao lado de Deus você vai descansar. Num relacionamento com Ele você vai descansar. A primeira condição, então, é você estar em um relacionamento com Deus íntimo. É você habitar de fato em Deus, na presença de Deus. Já viu alguém falando assim, nossa, fulano de tal não sai da casa do ciclano. É amigo, mas parece que é parente, porque não sai da casa dele. Parece marido, porque não sai da casa dele. Parece esposa, porque não sai da casa dela. Assim nós temos que ser. Não podemos sair da casa de Deus, não podemos sair da presença de Deus. É necessário estar constantemente na presença de Deus, em um relacionamento pessoal com Deus. É a primeira condição. A segunda condição, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Confissão. Mas não apenas uma confissão da boca para fora, uma confissão de vida, uma confissão de postura de vida. Ele te livrará. Aliás, direi do Senhor, através da minha boca e com as minhas atitudes. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza. Nele confiarei. Porque quando eu digo que Ele é o meu Senhor, eu sou submisso a Ele como Senhor. Eu obedeço a Ele como Senhor. Eu escuto o que Ele me fala como Senhor. E eu confio nele. A maioria de nós perdeu esta atitude com Deus. A maioria de nós estamos confessando a Jesus com a boca, mas o nosso coração está longe dele. E como é que você vai querer a proteção de Deus? A Bíblia é muito clara, aqueles que me honram, honrarei, mas os que me desprezam, desprezarei. Não há meio termo. Está entendendo? A primeira coisa, então, é aquele que habita, que mantém um relacionamento íntimo com Deus, permanentemente, está ali com Deus, à sombra de Deus. Segundo, é aquele que confessa com a sua boca e a sua atitude, Ele é o meu Deus, o meu Senhor, o meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. A terceira coisa, porque tão encarecidamente me amou. Deus está falando do seu servo, da sua serva. E ele diz, porque tão encarecidamente me amou. O que significa encarecidamente me amou? Significa ele me amou com empenho. Ele me amou com esforço. Ele me amou com insistência. Ele me amou com excesso de vontade. Ele me amou insistentemente. Esse é o tipo de amor que você tem por Deus? É esse o tipo de amor que você tem por Ele? Um amor que insiste, um amor que se empenha, um amor que tem excesso de vontade, um amor que trabalha veementemente. O Senhor, certa vez, disse a Efraim, o que eu vou fazer, Efraim? Se o teu amor por mim é como o orvalho da manhã que cedo passa. Será que o seu amor é esse amor que cedo passa? Que por qualquer situação passa? Porque dependendo do momento que você está vivendo, passa. Ou será que você de fato ama a Deus encarecidamente? Ama a Deus com empenho, ama a Deus com interesse, ama a Deus com excesso de vontade, ama a Deus com insistência.
É a esses que o amam desta forma que ele promete livrar, guardar, glorificar, sustentar. Porque tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. O quarto motivo, a quarta característica, a quarta condição para que Deus possa cumprir na sua vida as promessas do Salmo 91 é que você conheça o nome dele. Conhecer o nome. A ideia de nome para o judeu significa identidade. A ideia de nome para o judeu significa quem ele é, qual o seu caráter, o que ele gosta. Nome para o judeu era algo sério, porque era a identidade de uma família, era a identidade de um homem. Um nome significava tudo aquilo que aquele homem era, ou pelo menos deveria ser. Quando Deus diz aqui, porque conheceu o meu nome, ele está querendo dizer porque na sua intimidade comigo, ele tem buscado me conhecer cada vez mais. Ele tem buscado conhecer tudo aquilo que diz respeito a mim cada vez mais. Então, meus amados irmãos, as promessas de Deus estão aí para nós, para mim e para você. Os ataques que ali estão descritos virão contra a minha vida e contra a sua vida. Mas Deus quer cumprir na minha e na sua vida todas as promessas que ali estão. Mas nós precisamos entender que precisamos estar enquadrados dentro daquilo que o Salmo 91 nos ensina. É preciso estar de fato no esconderijo do Altíssimo, habitando ali, na presença de Deus, com intimidade com Deus, à sombra de Deus. É preciso confessar com os nossos lábios e com as nossas atitudes que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele nós confiamos. É necessário amá-lo encarecidamente, com excesso, com empenho, com interesse, com insistência. E é preciso buscar conhecer o nome dele, ter cada vez mais intimidade com ele, ter cada vez mais vínculo com ele, conhecê-lo cada vez mais. E aí todas as promessas que estão neste salmo, e não só neste salmo, mas em toda a Bíblia, se realizarão nas nossas vidas. Que você possa ser abençoado por esta palavra, que o Espírito Santo de Deus possa te dar discernimento, percepção daquilo que este salmo afirma. E antes de você abrir a tua boca para ler o salmo, para recitar o Salmo 91 como se fosse um amuleto de proteção, que você possa entender esses princípios que vão te levar a estar debaixo da proteção do Deus Todo-Poderoso. Satanás vai atacar porque ele sempre insiste. Satanás vai insistir em te atacar. Satanás vai insistir em se levantar contra você. Mas, como diz o texto, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se por algum motivo Deus permitir que você seja atingido por algo que te traga tristeza, angústia, Ele promete, eu estarei com você na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Que Deus em Cristo possa te abençoar ricamente. Fiquem todos na paz do Senhor. Um grande abraço e até o próximo, se assim Deus quiser e nos permitir.